Né? Pessoal, boa noite para quem está presente aqui, para quem está assistindo de casa. Nós vamos começar o curso de raciocínio lógico proposicional, que vai evoluir na realidade para raciocínio lógico matemático também, né? Então, o objetivo aqui é que nós façamos nessa primeira aula o estudo das proposições, diferenciar proposições simples de proposições compostas, estudar a tabela verdade e ao... Tá muito baixo? Tá ruim o áudio ali, ó, do pessoal. Alô? Seria interessante ver com o Rodolfo para ver esse som aí não, porque eu acho que tá ruim mesmo, hein? Tá chiando. Alô, alô, alô? Som, tá chiando, né? Bastante, tá chiando bastante lá. Alô? Oi? Melhorou, tá do mesmo jeito? Mesmo jeito, hein? Tá chiando, que o chiado tá vindo aqui atrás. Alô, 1, 2, 3. Melhorou um pouquinho. Alô, alô, alô. Oi. Pra mim aqui tá chegando do mesmo jeito. Tá chiado, né? Tá bem chiado. Não tem problema, cara. Tá ecoando, tá ruim o som. O pessoal tá reclamando. Pede pro Rodolfo dar um pulo aqui. Firme e forte? Igual bananeira do norte? Prego na areia? Pessoal, como é que tá o som aí? Chiando do mesmo jeito. Som chiado. Som não pode ser chiado aí. Tá gravando. Luiz tá olhando nós dali, ó. Quem chegou um pouquinho depois aí estão tentando ajeitar o som aqui, tá?
E aí, pessoal? Chiando o som ainda? Melhorou? Tá melhor? Vamos mandar bala, então? É porque eu acho que daquela caixa para lá, né? Tá de boa? Qualquer coisa vocês avisam aí, tá? Que aí tenta melhorar. Então, boa noite mais uma vez. Explicar novamente, rapidamente aqui, como vai funcionar o curso, tá? Eu sempre pergunto quem já estudou raciocínio lógico para concursos públicos alguma vez, pelo menos uma vez, para eu ter uma ideia de como eu vou conduzindo a aula. Quem já estudou pelo menos uma vez isso aqui para alguma prova? Então tá bom. Não tem problema, é para eu saber como que eu vou guiando isso daqui, tá? Então vai funcionar assim, ó. Existe uma parte bem teórica no início do conteúdo. O que a gente não pode fazer é tentar pensar que nós vamos conseguir resolver questões de acordo com uma lógica nossa aqui, meio intuitiva, da minha inteligência. Eu tentar pensar que eu vou ler e vou interpretar a questão e eu vou pensar um pouquinho aqui e vou conseguir resolver porque eu sou muito inteligente, né? E não é assim que funciona, não é aquela lógica que a gente vê questõezinhas na internet, por exemplo. Aqui nós temos técnicas para se resolver problemas em cima do que o edital cobra. Por exemplo, esses editais recentes, eu vou falar de uma maneira genérica, mas depois a gente vai pontuando por banca também. Vou falar, tal banca, vamos falar da IBFC, vamos falar da banca, citar, por exemplo, as clássicas, que são CESP, SEBRASP, FGV. Vamos sempre colocando num nível elevado as bancas, porque se a gente colocar num patamar alto, a gente consegue acertar qualquer tipo de questão. Então, de modo geral, o que as bancas cobram em editais é o raciocínio lógico proposicional, tá certo? A título aqui de introdução para o nosso estudo, não existe um único tipo de raciocínio lógico que pode ser cobrado em provas, inclusive em provas de concursos ou processos seletivos. Existem basicamente 3 ou 4 raciocínios lógicos. Existe o raciocínio lógico proposicional, existe o raciocínio lógico abdutivo, indutivo e o raciocínio matemático ainda. Tá certo? Tudo isso com as suas formalidades, toda a sua teoria por trás, tipos de questões específicas, e cada um no seu cada um. Beleza? Esse tipo de raciocínio que cai na prova, por exemplo, da Defensoria Pública, que pode vir e vai vir com certeza na Cefaz, que está caindo aí nas provas de carreiras policiais também, como foi o caso aqui da prova da Polícia Judiciária Civil do Estado do Mato Grosso. Então, o que vem, ponto de partida para o nosso estudo, é raciocínio lógico de proposições, que pode ser chamado de raciocínio lógico proposicional, que é o tema que eu escolhi para colocar na aula, ou se for uma banca, por exemplo, como a FGV, isso aqui também pode ser chamado de raciocínio lógico sentencial. É a mesma coisa. Então, se vocês encontrarem raciocínio lógico de proposições, raciocínio lógico proposicional. Cuidado para não confundir com preposição, que é uma outra coisa, tá? Aqui é proposição, com O. Proposicional. Raciocínio lógico sentencial é tudo a mesma coisa. Então, a gente tem que dominar as regras disso daqui. É como se nós estivéssemos estudando uma linguagem. Como se nós estivéssemos estudando língua portuguesa, por exemplo. E aí nós temos algumas regrinhas para seguir, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar aqui e ver o que pode aparecer aí em provas de concurso público. Então, raciocínio lógico ou lógica proposicional. A palavra proposição, eu já citei agora há pouco aqui, para nós não confundirmos com preposição, a palavra proposição vem de propor, proposta, que também pode ser algo similar com uma hipótese. Tá? Então, o que é uma proposta, uma proposição? É uma frase sentencial, ou seja, uma frase que pode vir na forma afirmativa, por exemplo, e aqui, deixa eu fazer um outro adendo antes da gente se prolongar. Aqui, neste ponto, o raciocínio lógico anda de mãos dadas com a língua portuguesa, tá? A gente tem que interpretar mesmo. Então, proposição é uma proposta. Eu estou propondo uma ideia, que pode ser julgada como verdadeira ou como falsa. Esse é o nosso ponto de partida.
Então é por isso que eu disse que as proposições também podem ser chamadas de hipóteses, tá? Porque uma hipótese pode ser valorada, pode ser julgada ou como verdadeira ou como falsa, beleza? Professor, dá um exemplo. Falando assim genérico, fica muito abstrato, né? Fica muito distante. Então vamos supor uma frase simples aqui. Uma frase do tipo: Cuiabá é a capital de Mato Grosso, tá certo? Se eu te perguntar se essa frase, Cuiabá é a capital de Mato Grosso, ela é uma proposição, você tem que me responder que sim, que ela é. Por quê? Eu faço duas peneiras, dois clivos aqui. Eu vou pensar assim, ó, para ser chamado de proposição, uma frase, uma sentença, ela deve ser uma declaração. O que é declarar alguma coisa? É passar um fato que pode ser julgado, né? É uma declaração, ela pode ser julgada como verdadeira ou como falsa. E o segundo clivo é que ela só pode ter um desses valores, ou apenas verdadeiro ou apenas falso. Em outras palavras, essa frase não pode trazer uma ambiguidade, ela não pode trazer uma dupla valoração. Ela tem que ser apenas verdadeira ou apenas falsa. Então, se eu tenho uma frase que está sendo perguntada sobre ela, se ela é ou não uma proposição, eu vou me perguntar apenas duas coisas. Se ela é uma declaração, se ela traz um fato ou um acontecimento, ela declara alguma coisa. E segundo, se ela possui um único valor lógico. Se ela é apenas verdadeira ou apenas falsa. E verdadeiro ou falso aqui para a gente é justamente a ideia de verdade ou mentira. Tá bom? Se for coisas do nosso cotidiano, coisas relacionadas ao senso comum, eu vou me perguntar, isso é honesto? Ou isso é mentiroso? Então teria a verdade e a falsidade, beleza? Então verdade ou falsidade é bem isso. Então, por exemplo, Cuiabá é a capital do estado do Mato Grosso, é uma proposição, porque é uma declaração que tem um valor apenas verdadeiro ou apenas falso. Inclusive, nesse caso, sabemos que ela é verdadeira. Não é verdade? Certinho? Agora, e se eu trouxesse uma segunda frase ali, uma frase B? Curitiba é a capital de Minas Gerais. E te perguntasse o seguinte: Curitiba é a capital de Minas Gerais. É uma proposição, sim ou não? Também é. Professor, mas está errada a frase, porque Curitiba não é a capital de Minas Gerais. Curitiba é a capital do Paraná. Mas a minha pergunta não foi se a frase está certa ou errada. A minha pergunta é se ela pode ser classificada como uma proposição. E ela pode ser classificada como uma proposição? Vamos voltar lá na nossa peneira. Primeira pergunta. Essa frase é uma declaração? Ela declarou um fato ou um acontecimento? Declarei. Tem um ponto final nela. Eu não fiz uma pergunta. Eu não perguntei para você se Curitiba era a capital de Minas Gerais. Eu afirmei. Então tá em tom afirmativo. É pontinho final lá. Ó. Curitiba é a capital de Minas Gerais. Afirmativo. Então ela declarou alguma coisa. A frase é declarativa. Segundo, ela pode ser julgada. Olha a palavra que eu estou usando. Pode. Ela pode ser julgada ou como verdadeira ou como falsa? Pode. Inclusive, do nosso senso comum, sabemos que ela está errada. Não é verdade? Então, ela é uma proposição? Sim. Então, proposição não é a frase que necessariamente está correta. É a frase que pode ser julgada como certa ou errada. Então, presta atenção no seguinte. Se a banca for um pouco polêmica, ou o elaborador for um pouco maldoso, ele pode colocar uma frase que mexe com o nosso senso comum. Tá bom? Eu cito uma frase que já caiu numa prova, antiga, já é bem antigo isso, mas eu uso nas minhas aulas para a gente prestar atenção em detalhes. A ESAF, que era quem, o pessoal da Cefaz, eu cito muito, questões polêmicas pela ESAF, porque essa banca aí era uma treta. A ESAF colocou uma vez na prova da Receita Federal, perguntando se era proposição a seguinte frase, abre aspas, existe vida após a morte, ponto. Fecha aspas. E aí ele falava que aquela frase era uma proposição. Será que ela é proposição? Existe vida após a morte? Então, afirmativo, ele afirma. Existe vida após a morte. É proposição? É. Professor, por que o cara fez isso? Sabe por quê? Para tocar num ponto delicado, que é a religião, né? Mas na prova de raciocínio lógico, nós não podemos levar sentimento, religiosidade, emoção. A prova é a análise apenas da definição. Para ser proposição, a frase tem que ser, primeiro de tudo, declarativa, não é? Então, quando ele afirma
Então, afirmativa. Existe vida após a morte? A frase é declarativa, é ou não é? É. Segundo, para ser proposição, ela tem que ser apenas verdadeira ou apenas falsa. Ter um valor apenas, verdadeiro ou falso. Ficou ruim de novo o som, né? Chiou aí, ó. É apenas verdadeiro ou apenas falso. Galera, existe vida após a morte. Tem um valor apenas? Ou apenas verdadeiro ou apenas falso? Tem. Você pode ser o que for. Você pode ser espírita, ateu, não importa. Quando a gente morrer, a gente vai descobrir, não vai? Mas é apenas verdadeiro ou apenas falso. Essa frase não tem ambiguidade, ela tem um valor apenas, não é? Nós vamos... Pode falar. Perfeito, exato. Então, a gente vai colocar isso agora há pouco no material, mas se a frase não for afirmativa, se ela for, por exemplo, interrogativa, aí ela já não é mais proposição. Para ser proposição, ela tem que ser uma declaração. E declarações, aqui vale a pena puxar um adendo aqui novamente, puxar uma observação do ponto de vista da língua portuguesa, novamente. O que é declaração para a língua portuguesa, para o nosso estudo de linguagens, de forma geral, que vale para a lógica? Declarações são frases afirmativas ou negativas. Então, preste atenção que se ele tivesse dado a frase bem assim, ó, não existe vida após a morte. Ponto final. Mudou, né? Agora ele falou em tom negativo. Mas ainda assim ela é proposição? É. Tá certo? Porque as frases declarativas, as declarações, podem ser afirmativas ou negativas. O que elas não podem ser? Então vamos estudar o que não pode acontecer dentro das proposições. Não podem acontecer frases interrogativas, tá no material, tá? Exclamativas, imperativas, frases sem verbos e sentenças abertas. Eu já vou colocar agorinha, vocês têm no material isso daí. Então, existem 5 tipos de sentenças clássicas que vale a pena a gente decorar para fazer prova de concurso público. Existem 5 tipos de frases, 5 modelos de frases que não são classificados como proposições. Frases, uma primeira que você falou, que é a interrogativa. Então, se ele tivesse perguntado se existe vida após a morte, não é proposição. Outro tipo de frase que não é classificado como proposição, as exclamativas. Tá certo? Já já a gente discute por que cada uma delas não é. Mas as frases também imperativas, o que é imperativo? Lembra? Imperativo vem de imperador, né? O imperador não pede, o imperador manda. Mas será que existe frase imperativa que não manda alguma coisa? Que não é voz de comando? Já vou puxar aqui uma coisa que eu vou falar daqui a pouco, mas vamos aproveitar o tempo aqui. Será que existem frases do tipo imperativo? Porque quando a gente estuda lá na língua portuguesa, na gramática lá, frases imperativas, a gente está acostumado a pensar que frases imperativas são frases que trazem a voz de ordem, comando, né? Fecha a porta, estude para a prova, faça o seu trabalho corretamente. Tudo isso é um imperador, né? O imperativo, falando, parece a mãe da gente brigando com a gente, a mulher da gente mandando a gente fazer alguma coisa, limpe a cozinha. Então... Essas frases são imperativas porque elas são vozes de comando. Mas cuidado, vou puxar aqui já algo que eu vou repetir bastante durante as aulas, que é, nem sempre a voz imperativa é uma ordem, tá? A voz imperativa, ela pode ser uma súplica ou um pedido. Por quê? Porque se a minha banca, por exemplo, for CESP, eventualmente vocês fizerem um concurso aí, cuja banca elaboradora for Sebrasp, né, que é CESP, eles podem trazer coisas assim, ó. Vou citar uma frase que já caiu em prova. Eles perguntavam se a seguinte frase era proposição. E aí eles traziam a frase, abre aspas, rogai aos céus para que a humanidade seja mais compassiva. Fecha aspas. Será que essa frase, dentro do nosso estudo, nós estamos discutindo aqui o que é, o que são e o que não são proposições? Será que a frase, rogai aos céus para que a humanidade seja mais compassiva, essa frase será que é proposição? Não é, porque ela se encaixa como uma frase imperativa, mas não é uma ordem, né? Não é. É um pedido, rogai aos céus para que a humanidade seja mais compassiva. É um pedido. Então, essas frases também são
encaradas aqui do ponto de vista da lógica formal como frases imperativas, súplicas ou pedidos. Portanto, elas também não são proposições. Está entendendo? Então, vamos com calma, que talvez seja mais importante vocês entenderem o que não é proposição, porque aí, por exclusão, a gente acerta. Tá certo? Você vai vendo questões de múltipla escolha, por exemplo. Ele te perguntou, marque aqui uma dessas, letra A, B, C, D e E, marque aqui é proposição. E aí ele vai misturar algumas que não são. Se você for excluindo, às vezes é até mais fácil. Quais são as exclusões? Vamos ver. Eu coloquei um outro exemplo aqui. Ó. Olha essa frase C, antes da gente partir aqui para o próximo slide. Essa frase C está escrita, o boi late. Será que essa... Olha, é um absurdo, né? O boi late. Será que essa frase é proposição? É. Tá vendo? Então, aqui é aquela pessoa que, às vezes, acho que vocês já viram alguém assim, que vai fazer um concurso e não estudou direito. Não estudou bem. Aí ele vai fazer a prova de lógica e fala bem assim, rapaz, aquela prova de lógica não tem lógica. Porque estava escrito lá, o boi late, e a questão estava certa. É porque ele não perguntou se era verdadeira ou falsa a frase. Ele está perguntando se ela é uma proposição. E essa frase, ela é uma proposição. Por que que ela é? Porque ela declarou alguma coisa, ela é uma declaração que pode ser julgada ou como verdadeira ou como falsa. Tá certo? Então, ela é proposição. Já viram gente que fala assim, eu fiz uma prova de lógica lá, não tinha lógica. Beleza? Vamos ver um caso aqui dentro dos nossos exemplos, tá? Então, imagine a frase ali, ó, boa noite. Eu chego aqui e falo, desejo uma boa noite para vocês e coloco uma exclamação no final dessa frase. A frase com exclamação, ela é proposição? Não é, ela está dentro daquelas nossas 5 citadas. Mas por que que ela não é proposição? Porque as frases exclamativas, do ponto de vista lá da língua portuguesa de novo, ela é uma expressão de sentimento, de pessoalidade. Ela não tem um caráter universal, entendeu? Então, ela não tem um valor verdadeiro ou falso universalmente, ou seja, para todos. Então, as exclamativas não são proposições, a gente não vai nem discutir muito. Você olhou lá dentre as alternativas, ele está te perguntando se a frase é ou não é proposição. Você viu que tem frase com exclamação no final? Aquela não é proposição. Tranquilo? Aqui a gente está estudando para concurso público, então a gente tem que ser um pouco objetivo. Não pode ficar viajando muito na maionese. Beleza? Vamos lá. É importante ressaltar que não são proposições quem? Essa aqui a gente vai decorar, tá, galera? Eu coloquei 4, mas depois eu vou estender para mais uma, além dessas 4 aqui. O que não são proposições? As exclamativas, as interrogativas, as imperativas e as frases sem verbo. Se você olhar esses tipos de frases, esses 4, de cara você tem que saber que isso não é proposição, tá bom? A exclamativa eu já expliquei por que ela não é, porque ela traz um tom pessoal, ou sentimento, ou uma expressão de vontade. A sentença interrogativa, ela não é proposição por quê? Por que uma pergunta não é proposição? Porque ela não tem valor verdadeiro ou falso. Lembra que eu falei no comecinho que verdadeiro é vinculado à verdade? É vinculado à honestidade? E o falso é vinculado a uma mentira, a uma falsidade? Então, imagine que eu chegue aqui para vocês e fale bem assim, ó, pessoal, olha só, eu aqui, professor Anderson, eu sou jogador profissional de futebol. Aí você me conhece, por exemplo, há muitos anos, e fala bem assim, ixi, esse cara aí, ó, tá mentindo, né? Ele não é jogador profissional de futebol. Então, você pode falar que a minha frase, a minha declaração é uma declaração falsa. Pode ou não pode? Tranquilo. Então, você atribuiu valor, né? Então, a frase é proposição. A frase que eu dei, Anderson é jogador profissional de futebol, é uma proposição. Agora, e se eu trouxesse uma frase bem assim? Pessoal, olha aí no relógio, fazendo favor, que horas são? Interrogação. Essa frase poderia trazer para mim, para o interlocutor aqui, o Anderson, verdade ou mentira? Você poderia falar que eu sou mentiroso por ter perguntado isso? Poderia ter falado que eu sou honesto? Também não. Então não cabe nem honestidade nem mentira, concorda comigo? Uma pergunta não tem valor lógico, não tem valor verdadeiro e nem falso. Está claro para todo mundo? Então as frases interrogativas não são proposições. As frases imperativas
São proposições? Acabamos de falar que não. Mas por que elas não são? Pelo mesmo motivo. Frases imperativas não têm valor, nem verdadeiro e nem falso. E se eu falar para você bem assim, ó, estude para a prova, você pode até não estudar, mas isso não me torna honesto e nem mentiroso. Você só não cumpriu o que eu falei, beleza? Então, frases imperativas não são proposições. A última, sentença sem verbo. Essa é fácil. Por que a sentença sem verbo não é classificada como proposição? Aula número 1 de gramática lá, que o professor de língua portuguesa dá para vocês. Na aula 1 de gramática, o verbo é a partícula necessária para que exista ação na frase. Então, se não existe ação na frase, não existe nenhuma declaração. Olha a diferença de falar bem assim, ó, a casa verde. Existe alguma ação nessa frase? Não existe, não tem declaração, porque ela não tem verbo. Agora, e se eu tivesse dito bem assim, ó, a casa é verde? Tem afirmação. Por quê? Porque tem verbo. Concordam comigo? Então, as frases que não possuem verbo não são proposições. Lembra que eu falei que tem que andar de mãos dadas com a língua portuguesa nessa primeira parte. Tudo bem? Professor. Professor, mas tem um problema aqui. Você falou um pouco antes que as frases declarativas, elas também podem aparecer na forma negativa, não é? Lembra que eu falei que o elaborador da ESAF poderia ter dito assim, ó, não existe vida após a morte? E aí a frase também é proposição, não existe vida após a morte. E esse negócio da negação? Talvez apareça lá uma frase negativa e não tenha verbo? Não, não, não. Mesmo na forma negativa, ela exige verbo, tá bom? Daqui a pouco nós vamos falar da forma negativa das frases e nós vamos citar especificamente o verbo. O verbo tem que aparecer, seja na forma afirmativa ou na forma negativa. Então, isso aqui que eu coloquei é uma generalização. Não tem verbo na frase, não é proposição. Beleza? Tranquilos e calmos? Antes de avançar, deixa eu fazer uma pergunta aqui. E a gente não precisa ter estudado lógica para responder. É só a gente usar o senso comum um pouco, tá? Dentro do ponto de vista dos valores, que são os valores verdadeiro e falso, que eu falei que a gente pode pensar verdadeiro ou falso como honestidade e mentira. Dentro desses valores, qual é o papel da negação, ou seja, do não dentro de uma frase? Por exemplo, se eu trouxer uma frase aqui na forma afirmativa, e depois eu negar essa frase, o que aconteceu com o valor dela? O valor verdadeiro e falso. O valor verdadeiro e falso, dentro das frases negativas, são invertidos. Isso é bom vocês entenderem desde agora. Eu vou explicar com mais calma. Imagine que eu trouxe uma frase mentirosa, que eu dei agora há pouco. Eu falei bem assim, ó, o professor Anderson é jogador profissional de futebol. Isso é uma mentira. Beleza? Se eu pegar essa mesma frase e negar, ela vira verdadeira. É só isso que eu preciso saber sobre o não, sobre a negação por enquanto. Eu falei, Anderson é jogador profissional de futebol e isso é falso. Se eu tivesse colocado um não na frase, Anderson não é jogador profissional de futebol. O que era falso fica o quê? Verdadeiro. Então, desde agora, nós vamos nos acostumar a pensar no seguinte. Frases afirmativas e frases negativas têm os valores invertidos. Se uma é verdadeira, a outra é falsa. É claro que falando sobre o mesmo aspecto, tá? Nós estávamos falando sobre jogar futebol. Se eu negar jogar futebol, o que era falso vira verdadeiro. E vice-versa, tá? Da mesma forma, que se eu trouxesse uma frase honesta para vocês, uma frase verdadeira, uma que eu já usei. Se eu tivesse trazido aqui, ó, Cuiabá é a capital de Mato Grosso. Tá certo isso, não tá? Do nosso senso comum. Se alguém negar essa frase, a mesma, acrescentar apenas a negação, o que era verdadeiro vira falso. Porque se alguém falar Cuiabá não é a capital de Mato Grosso, isso está errado. Porque é. Professor, é muita informação, simplifica. Claro. Lembre-se apenas um detalhe sobre as frases negativas por enquanto. A frase negativa inverte o valor da afirmativa.
Tá bom? Inverte. O que é verdadeiro vira falso. E o que é falso vira verdadeiro. Vamos anotar isso aí? Anotem, vai lá. Facinho, né? Vou ditar. Uhum. Escreve assim, ó. A negação da proposição simples, a negação da proposição simples, a negação da proposição simples inverte o valor da afirmação. A negação da proposição simples inverte o valor da afirmação. Ponto. Mesmo se não fez muito sentido para você por enquanto, a gente vai repetir tanto isso, que ao longo do curso você vai segurar essa informação. Vamos fazer uma questão já. Olha lá, um primeiro exemplo. Uma questão assertiva, tá? Ele afirma para nós que existem duas proposições no seguinte conjunto de sentenças. Antes de fazer, vamos tomar cuidado com os detalhes. Aqui a gente tem que ser muito detalhista, tá? Muito observador. Por que ele usa, num determinado ponto do enunciado, a palavra proposição e, num outro ponto, ele usa a palavra sentença? Detalhe, para ser proposição, tem que ser específico. Tudo que é proposição é o quê? Vamos lá nas nossas duas peneiras. Para ser proposição, a frase tem que ser declarativa. Segundo, pode ser julgada como verdadeira ou falsa. Não percam isso, tá? Para ser proposição, a frase tem que ser declarativa. Segundo, pode ser julgada como verdadeiro ou falso. O que é sentença? Sentença é qualquer frase que pode ser afirmativa, mas também pode ser exclamativa, também pode ser interrogativa. Então, nem toda sentença é proposição, tá certo? Nem toda sentença é proposição, porque existem sentenças interrogativas, existem sentenças exclamativas, existem sentenças imperativas, não é verdade? Tem que ter somente uma informação? Nós vamos chegar lá, mas existem proposições compostas. Existem proposições que trazem mais do que um núcleo afirmativo, afirmam várias coisas. Mesmo assim, ela será proposição. Tá certo? Então vamos lá. Aqui é uma questão do Banco do Brasil, tá? Ele fala ali, o Banco do Brasil foi criado em 1980. Ele está perguntando se essa frase é proposição. É ou não é? É. Professor, mas eu não sei se o Banco do Brasil foi criado em 1980. Não tem problema. Essa frase declarou um fato ou um acontecimento? Declarou. Então ela é declarativa. Segundo, ela é verdadeira ou falsa, mesmo que você não saiba. Ela é verdadeira ou falsa? É. Por quê? Não existe ambiguidade nessa frase. Ou o Banco do Brasil foi criado em 1980 ou não foi. Ela é apenas verdadeira ou apenas falsa. Tá certo? Então lembra da frase, existe vida após a morte? Você pode ser incrédulo. Você pode falar, puxa, eu não sei. Sei lá se existe ou não existe. Mas essa frase ela tem apenas um valor. Ela é apenas verdadeira ou apenas falsa. Quando a gente passar a curva lá do córrego, a gente vai descobrir. Mas ela é apenas verdadeira ou apenas falsa, beleza? Então a primeira frase é proposição, por mais que eu não saiba. O valor dela, ela tem um valor. Ela tem um valor. Segundo, faça seu trabalho corretamente. É proposição? Tá vendo como é bacana decorar aquelas excludentes? Por que ela não é proposição? Porque ela é uma imperativa. Ela traz uma voz de comando, uma ordem. Faça o seu trabalho corretamente. Não é proposição. Agora, essa terceira é interessante. Ó. Manuela tem mais de 40 anos de idade. Ele está citando um personagem, um sujeito, que eu desconheço, né? Genérico, que eu não sei quem que é Manuela. Mesmo que ele cite personagens, João é médico, Pedro é advogado, Anderson é professor, não importa. Essa pessoa, existindo ou não, não importa. Se a frase for declarativa e está atribuindo alguma coisa para ela, ela é isso, faz aquilo,
ela é proposição, tá certo? Então ele falou, Manuela tem mais de 40 anos de idade. Eu não sei quem é essa Manuela, mas a frase é declarativa. Se essa Manuela ia existir de fato, ela é apenas verdadeiro ou apenas falso que ela tem mais de 40 anos de idade? A frase não tem ambiguidade. Concordam comigo? Então essa também é proposição. Então quais são as proposições? A primeira e a terceira. Então ele disse que existiam, que há, né? Há duas proposições no seguinte conjunto de sentenças. Tá certo? São duas proposições. A primeira e a terceira são proposições. Dúvida aí? Pode perguntar. Uhum. Quando, por exemplo, se tivesse ali, ela tem mais de 40 anos de idade, não seria uma... Excelente. Olha o comentário. É porque eu deixo para falar das sentenças abertas daqui a pouquinho, mas é perfeito. E se não aparecesse o nome, né? Eu falei, ó, se ele for específico, tem que citar o personagem, tem que dar o nome próprio, substantivo próprio. Então, se ele falar João, Maria, Pedro, Manuela, beleza, isso é proposição. Mas e se ele tivesse ocultado, deixado o sujeito oculto ou indeterminado, né? Se ele tivesse falado bem assim, ó, ela tem mais de 40 anos de idade, aí já não seria proposição. Daqui a pouco nós vamos dar nome para isso. Esse caso seria um caso de sentença aberta, tá bom? Já já nós pontuamos ali as sentenças abertas. Exatamente. Tranquilos e calmos? Assim, estão entendendo ou estão fingindo? Entende um pouco e finge um pouco. Vamos lá, 02, só para a gente reforçar aqui, vai lá. Dadas as sentenças abaixo, olha que interessante, cai dentro do teu comentário. Essa aula pode ser parada a qualquer momento. Perguntem, tá? Pode falar. É porque essa questão ela tem um modelo assertiva. Assertiva é um tipo de questão que a CESP, por exemplo, Sebrasp usa, que é questão de certo e errado. Polícia Federal, por exemplo, né? E pessoal que faz carreiras policiais aí, né? Sebrasp. Então, essa questão era apenas para marcar se a assertiva que ele está dando aqui era certa ou errada. E, nesse caso, é certa. Beleza? Porque, realmente, existem duas coisas ali, duas proposições, né, que... Uhum. Uma das frases que existe duas proposições, uma delas seria correta e a outra seria errada. Aí seria muito complicado eu perguntar para a pessoa, uma Manuela que eu não conheço, está certo ou errado. Ah, entendi. Não, isso é só o modelo que a banca usa para criar as questões. São aqueles tipos de questões em que a CESP, por exemplo, fazia uma errada anula uma certa. Tá? Então, aqui ele está perguntando apenas se isto que ele declarou aqui está certo ou errado. Beleza? Facinho? Então, bora. Aqui já é mais a realidade aí do que a gente está pensando, que é múltipla escolha. Então, ele deu ali, ó, dadas as sentenças abaixo. Primeira, vai estudar ou monte seu próprio negócio. Segunda, existem políticos que não são honestos. Terceira, será que meu professor é competente? Interrogação. É correto afirmar que apenas a 2 não é proposição, a 1 e a 3 não são, apenas a 1 e a 3 são, 1, 2, 3 não são, ou 1, 2, 3 são. Pessoal, vamos uma por uma com bastante critério, porque podem existir coisas perigosas aqui. Primeira, vai estudar ou monte seu próprio negócio. Você olhou ali o ponto de exclamação no final, não foi? Isso vai te ajudar. Ok. Só que vale a pena a gente discutir um pouquinho essa questão, tá bom? Essa é um pouco diferente das outras que nós fizemos, porque essa questão, ela traz duas sentenças. Pense um pouquinho. Ela traz duas sentenças. Ela traz uma primeira sentença, aí ele usa o termo ou, não é verdade? Este ou já vale a pena a gente começar a ficar esperto com ele, tá bom? Este ou ele tem uma função dentro do nosso estudo que, inclusive, pode ser perguntado em prova. Qual é a função do ou dentro de uma sentença desse tipo? Ele é um conectivo lógico. Para quem tem o material impresso, é bacana anotar, tá? O ou é um conectivo lógico. Eu vou explicar, inclusive vamos estudar o que ele significa, porque isso cai em prova, isso é perguntado em prova, tá? Vai estudar ou, apareceu esse ou aí, o que ele está fazendo, será? Vamos ver. Monte seu próprio negócio. Eu falei que ele é um conectivo lógico.
A palavra, ela já é bem intuitiva, né? Conectivo. O que ele está fazendo? Está conectando, está juntando coisas. O que ele está juntando ali no caso? Ele está juntando duas sentenças. Qual a primeira sentença que ele deu? Vai estudar. Que tipo de sentença é essa? Vai estudar. Imperativa. Tá vendo? Então, se ele tivesse perguntado a função, eu iria pensar, pô, aqui tem duas funções, né? Tem uma função imperativa na primeira, mas a segunda tem ali como se fosse uma opinião, uma recomendação, monte seu próprio negócio. Então, a primeira frase ali é uma sentença imperativa, mas a segunda é uma sentença exclamativa. E o ou é o quê? Ele poderia perguntar o papel do ou na frase? Pode. O ou é um conectivo lógico. Portanto, ele está agregando, ele está juntando duas sentenças ali com funções diferentes, beleza? Mas nenhuma das duas representam proposições. As duas estão excluídas. Bacana. Vai estudar e monte seu próprio negócio. O e também seria um conectivo lógico. Só que a gente, daqui a pouco, vai dar nome para cada um desses conectivos. Cada conectivo, ele cria uma interpretação diferente. No caso do ou, o ou é como se fosse uma opção, né? Pode fazer isso, ou pode fazer aquilo. O e, ele é uma conjunção. Ele traz a ideia de conjunto. Você deveria fazer as duas coisas, tá certo? Então, não são os únicos, né? Tem um conectivo, por exemplo, que chama condicional, que é o que cria uma condição, que cai muito em concurso, mas vamos deixar para daqui a pouco. Mas o e também seria um conectivo. Beleza? Tranquilo? Segunda frase. Existem políticos que não são honestos. É proposição essa frase? Ela está na forma negativa, né? Existem políticos que não são honestos, mas é proposição? É. Aqui no Brasil que é, né? Existem políticos que não são honestos. Ele declarou alguma coisa e essa coisa tem valor. Ela é apenas verdadeira ou apenas falsa? Ela não é subjetiva, essa frase, ela é objetiva. É porque essa frase não exige nome. Ela trouxe, inclusive isso também é conteúdo, um quantificador. É um generalizador ali, um quantificador existencial. Quando ele fala existe, ele cria uma ideia de quantidade, não cria? Existe. Existe é a mesma coisa de algum. Se eu falar bem assim, algum político não é honesto. Ele traria o mesmo sentido dessa frase. Então, ela não exige um nome, porque eu dei uma ideia de quantidade. Conforme a gente for amadurecendo, a gente vai lembrar que existem 4 quantificadores que, inclusive, vale a pena a gente decorar. O quantificador todo, o nenhum, o algum e o algum não. Tá certo? E o algum não é sinônimo de existe. Tá? Então, professor, ainda não estou entendendo o que você está falando. Não se preocupe. Aqui, por enquanto, o olhar treinado aqui de quem já é calejado nos concursos, bate o olho ali no existe, já acende uma luzinha. Existe? Normalmente o existe vai ser proposição. Porque o existe traz a ideia de quantidade. Existe professores que são de matemática. Existe políticos que não são honestos. Existe aluno que é aprovado em concurso público. Tudo isso é proposição, porque ele está quantificando. Quantificar é a ideia de proposição também. Tá bom? A frase 2 é proposição, galera. Tá? É uma declaração que tem valor lógico. A última, bem facinha, né? Facinha? Será que meu professor é competente? O que tem no final? Interrogação, beleza. Eu vou perguntar um negócio para vocês. Frases interrogativas sempre trazem o ponto de interrogação no final? Não. Na língua portuguesa, existem as frases interrogativas indiretas. O que são frases interrogativas indiretas? Mesmo assim, vocês não errariam essas questões. Porque as frases interrogativas indiretas teriam ponto final, mas, por interpretação, elas também se confundem com as imperativas. Seria o seguinte caso. Eu poderia perguntar para ele bem assim, ó, que horas são? Interrogação no final, beleza? Interrogativa direta. Mas eu poderia falar para ele bem assim, me diga que horas são, ponto final. É uma interrogativa indireta. Mas ela também pode ser interpretada como imperativa, não pode? Pode.
Mas lembre-se o seguinte, frases interrogativas nem sempre possuem o ponto de interrogação. Elas podem ser interrogativas e indiretas, que elas trazem a ideia de imperativo. Eu poderia perguntar, quando você faz aniversário? Tá certo? Me diga a data do seu aniversário. É uma interrogativa indireta. Tá bom? Beleza? Então, as frases interrogativas nem sempre trazem o ponto de interrogação. Qual alternativa vocês marcariam? A B de bola? B de Brasil. Apenas a 1 e a 3 não são proposições. Muita gente marcou nessa prova a A. Porque fala, apenas a 2... Ah, mas a 2 é proposição. E na letra A está escrito que a 2 não é. Cuidado. Então, a alternativa certa é a letra B de bola. Quando fala que... O termo não é psicologicamente perigoso, né? A gente não é acostumado a lidar com o não, né? Se eu falar assim para vocês, não pense em chocolate. Pensar em chocolate. Pensa. Facinho? Ficou fácil agora? Não pode errar questões de proposições, tá? Eles perguntam em prova. Vamos lá. Aqui nós vamos discutir o enunciado, tá? Aqui, na aula nós estamos tranquilos, relaxados, não estou com muita pressão na cabeça. Mas no dia da prova a gente está tenso, está pressionado. Então, se eu ler esse enunciado aí, ele pode me travar. A questão em si é muito simples, mas o enunciado é perigoso. No enunciado ele trouxe, das 5 frases abaixo, 4 delas têm uma mesma característica lógica em comum. Deixa eu parar aqui. Ele fala que, dentre as frases, existe uma característica lógica, e não fala o que é. Ele deixa obscuro, né? Ele deixa oculto aqui o que ele está falando. Então, pensem sempre assim, ó. Quando o elaborador, quando a banca estiver falando de uma característica lógica, uma definição, um conceito, e não fala o que é proposição que ele está falando. Ele está te perguntando o que é e o que não é proposição. Isso é clássico em provas, independente de banca. Ele fala, aqui dentro dessa questão tem um conceito da lógica, e não fala o que é. Aí ele fala assim, aqui dentro dessa questão tem uma definição lógica. Ou tem, né, que ele usou ali foi característica. Tem uma característica lógica, não fala o que é. Do que ele está falando, galera? É batata. Ele está falando de proposição. Tá certo? Não fica viajando na maionese. Então ele está falando aqui, ó, aqui dentro tem proposição. E, consequentemente, tem coisa que não é proposição. Vamos ver. Aí ele falou, uma dessas frases não tem a característica aí das demais. Uma delas é diferente. As outras tem uma característica, uma não tem essa característica. Então vamos ver. Primeira frase. Que belo dia. O que tem no final? Nem vai sofrer, né? Segunda frase. Um excelente livro de raciocínio lógico. Essa frase é sem verbo. Beleza, eu já excluí ela não é proposição, não tem verbo. Ó. Um não é verbo, um pode ser uma indefinição ou um numeral, né? Um, mas não é verbo. Excelente não é verbo, é adjetivo. Livro, raciocínio lógico não é verbo. Essa frase não tem verbo. Mas ela pode ser excluída por um outro motivo. Ela também não tem, ela é uma sentença aberta, a gente vai discutir daqui a pouquinho. Ele não fala um livro específico e não quantifica, ele não fala todos, nenhum, tá certo? Daqui a pouco a gente vai melhorar isso, mas você sabendo que não tem verbo nessa frase, já era. Ela não é proposição. Facinho? Não tem verbo. Terceira, o jogo terminou empatado, o que tem no final ali? Não é proposição. Quarta, olha aí, ó, como que me ajuda o existe, ó. Existe vida em outros planetas do universo. Professor, eu não sei, tem um amigo meu que vai lá para Chapada e fica olhando para cima, lá, e acha disco voador. Não é para ficar viajando. Existe, quantificou, não falou? Existir pode existir pelo menos um. Existe vida em outros planetas do universo. Você talvez não saiba, assim como eu não sei, ninguém sabe se existe ou não. Mas essa frase é apenas verdadeira ou apenas... Ela tem um valor, beleza? Mesmo que nós não saibamos. Então, essa frase é proposição? Do mesmo jeito que existe vida após a morte, é proposição. Existe vida em outros planetas do universo? É proposição.
Quinta, escreva uma poesia. O que é isso? Imperativo. Escreva uma poesia. Olha o imperador. Então, a única frase que é diferente é qual? Todas as outras são sentenças. Sentença exclamativa, sentença sem verbo, sentença interrogativa. A quarta é proposição. E a quinta é uma sentença imperativa. Então, a única que é diferente das demais é a quarta. Ele quer a frase que não possui a característica comum. A frase que não possui a característica comum é a proposição, porque as demais não são proposições. Está entendendo? Ele brincou um pouquinho com o enunciado também. Então, você vai marcar a letra D de Deus. A que é diferente aí das outras é a quarta. Facinho? Muito fácil. Até eu que sou bobo aprendi isso aí. Tá, deixa eu dar uma dica agora. Isso aqui é um enunciado de uma questão, tá? Então, a dica é, você está lidando com um enunciado muito grande igual a esse, isso aqui é CESP, mas isso aqui acontece também na FCC, a galera do fiscal aí, ó. Minas Gerais, lá, vai ter Cefaz, né? Lá é FCC, eles adoram enunciado grande. E BFC tem o costume de colocar enunciado grandão assim? Não tem. Mas, hora ou outra, os caras podem ficar meio maluco lá, né? Colocar um enunciado meio grandão. A dica é, não leia o enunciado. Vá no comando da questão. Sabe por quê? Eu vou fazer essa questão da maneira errada. Eu vou ler o enunciado inteiro. Você vai ver que eu só vou perder meu tempo. Vamos ler o enunciado? Vamos ver. Entende-se por proposição todo conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento de sentido completo. Isto é, afirmam fatos ou exprimam juízos a respeito de determinados entes. Na lógica bivalente, esse juízo, que é conhecido como valor lógico da proposição, pode ser verdadeiro ou falso, sendo o objeto de estudo desse ramo da lógica apenas as proposições que atendam ao princípio da não contradição, em que uma proposição não pode ser simultaneamente verdadeira e falsa, e ao princípio do terceiro excluído, em que os únicos valores lógicos possíveis para uma proposição são verdadeiro e falso. Com base nessas informações, julgue o item. Beleza, li tudo isso aqui. Ó. Aí fui no item. A frase, que dia maravilhoso, olha o pontão de exclamação no final. Consiste em uma proposição. Se eu estudei, né? Claro, se eu estudei. Se eu estudei e fui lá preparado para fazer a minha prova lá, esse enunciado me ajudou em alguma coisa? Pode até me atrapalhar, tá certo? E tem banca que faz prova para te cansar, tá? Então, ele criou lá, tudo que eu expliquei agora há pouco, ele reproduziu de uma maneira muito formal. Ele falou, ó, lógica bivalente. Ah, professor, o que é bivalente? É porque só pode ser verdadeiro ou falso, tá certo? Ele pode falar que essa lógica também, não vou chegar nesse ponto, mas ele pode falar que esta lógica que nós estamos estudando é uma lógica aristotélica. Tá certo. Mas precisa saber de tudo isso na hora da prova? Nem precisa, galera. Tá? Preciso saber o que é proposição, o que não é proposição, e saber excluir uma coisa da outra. Tudo bem para vocês? Esse item também é CESP, é certo ou errado. Então, quando ele fala, que dia maravilhoso, exclamação, consiste em uma proposição, já até parei de ler. Aí ele fala, objeto de estudo da lógica bivalente. Está errado isso, porque nem proposição é esta frase. Essa frase é uma sentença exclamativa. Sentenças exclamativas não são proposições. Facinho? De boa, né? Mais uma? Vai lá, e aqui nós vamos discutir pela primeira vez as sentenças abertas, tá bom? Então vai lá. Na lista de frases apresentadas a seguir, há exatamente 3 proposições. Vamos ver se tem 3? Vamos lá. Essa primeira já é muito boa. A gente vai parar para conversar sobre ela. Aqui nós não estamos fazendo como se fosse simulado. Nós estamos estudando as questões. Tem que ficar claro para todo mundo, não pode cair em pegadinha em prova. Primeira, a frase dentro dessas aspas é uma mentira. Será que essa frase é uma proposição? Dá vontade de marcar e quase que ela é.
Essa frase é uma coisa muito específica, é algo muito específico. Essa frase não é proposição por um motivo. Ela é um paradoxo. O que é um paradoxo? A gente pode encarar um paradoxo como uma ambiguidade. A ambiguidade seria algo que, ao mesmo tempo, é verdadeiro e falso. Olha que loucura. Se a gente parar para pensar muito nessa frase, dá um bug aqui na nossa cabeça. Dá um erro aqui, uma tela azul. Por quê? Imagina, olha, vamos pensar um pouquinho nela. A frase dentro dessas aspas é uma mentira. Se você acreditar nesta informação, olha o que vai virar isso aqui. Se você acreditar que ela é uma mentira, ela está falando que ela é mentira. E aí, ela seria ao mesmo tempo verdadeira e falsa. Deixa eu fazer uma analogia para você entender um pouco melhor e nunca cair nesse tipo de questão. A gente chama de frase paradoxal ou paradoxo. Tá? Essas frases também não são proposições. Por que não entrou na sua lista, professor? Das 4 lá, exclamativa e tal e tal. Porque essa frase ela não é proposição por definição lá do começo. Lá no comecinho eu falei que ela tinha que ser apenas verdadeira ou falsa. Essa frase não é só verdadeira e falsa, ela é as duas coisas. Imagine que eu sou um mentiroso. Beleza? E aí eu chego aqui para vocês e falo bem assim, galera, eu aqui, ó, o Anderson, eu sou um mentiroso. Eu tô trazendo para você uma ambiguidade, sabe por quê? Porque eu estou sendo honesto ao declarar isto e, ao mesmo tempo, me declarando mentiroso. Então, tem duas coisas na minha frase, na mesma frase. Tem honestidade e tem mentira. Então, tem verdadeiro e falso. Tá? Isso não cai mais em prova em problemas. Assim. Ele pode colocar apenas perguntando se a frase é ou não é proposição. Essas frases, a gente vai resumir muito bem o que está sendo falado. Essas frases que falam assim, ó, essa frase é uma mentira, igual essa. Ou se ela trouxesse assim também, ó, essa frase é falsa, daria na mesma. Ou se tivesse um sujeito, um João, um Anderson, um Pedro, uma Maria, falando bem assim, olha, a Maria se declarou mentirosa. Todas essas frases que trazem para si mesmo, para o personagem também, mentira, atribuem mentira para elas, falsidade, não são proposições. Tá bom? Então pode cair assim, ó, essa frase é uma mentira. Essa frase é falsa, também não é proposição. Maria se declarou mentirosa, não é proposição. Tá bom? A verdade pode, não pode a falsidade. Tá? Pode se declarar verdadeiro, mas não pode se declarar falso. Se declarar que é verdadeiro, não tem problema. Mas não pode declarar falso. É a declaração falsa que traz ambiguidade. Então, para a gente não ficar viajando de novo em prova, a gente não tem tempo para ficar viajando. Como que cai esse tipo de questão? Uma é essa, a frase é falsa, a frase dentro dessas aspas é falsa, nem importa. Tá? Ou essa frase é mentirosa, poderia falar também, ou um sujeito se declarando mentiroso. Tudo isso é paradoxo. Beleza? Tudo bem para vocês? Olha como que isso aí caía de novo lá na ESAF, lá, aquele demônio lá que elaborava a prova. Quem que elabora a prova de concurso público, vocês sabem? É o Satanás que elabora. Só que o Satanás da ESAF era mais Satanás ainda. Eles criaram uma questão assim uma vez, ó. Tinham 2 pessoas, tá? 2 pessoas. E eles falaram, dentre essas 2 pessoas, uma é honesta, uma sempre fala a verdade. E a outra é mentirosa. Uma é sempre honesta e a outra sempre mente. E aí, um cara foi investigar as 2. Colocou uma dentro da sala, colocou a outra e foi fazendo perguntas para elas. E ele queria saber quem era o mentiroso. Num determinado momento, ele perguntou para uma das pessoas, você conversou com o outro fulano lá fora? Aí o cara falou, conversei. Você perguntou para ele se ele é mentiroso? Aí o cara falou, perguntei. E o que ele falou? Ele falou que ele é mentiroso? Aí o cara que estava sendo interrogado falou. Ele falou que é mentiroso para mim. Na hora, o investigador prendeu esse cara que ele estava entrevistando naquele momento. Não prendeu o outro que estava lá fora. Por isso que eu acabei de falar do ponto de vista lógico. E esse ponto de vista lógico é um ponto de vista certo. É um ponto de vista correto. Por quê? Porque o mentiroso jamais se declara mentiroso. Porque ele mente. Não é verdade? Então, se você perguntar para um mentiroso, você é mentiroso? O que ele vai responder? Não, eu não sou. Porque ele vai mentir para você, não é?
De forma que esse paradoxo aqui não pode acontecer. Não pode acontecer frases que se declaram mentirosas ou falsas. Não podem acontecer sujeitos que se declaram mentirosos também. Isso não acontece do ponto de vista lógico. Tudo bem? Pode falar. Viu? Não, não vamos citar nomes. Nem quer, nem pode, está sendo gravado ali. Galera, então essa frases que falam que são mentirosas e frases que falam que são falsas não são proposições. Estamos de acordo? Então essa daí não é. Pode dar nome para ela? Pode, isso é um paradoxo, tá bom? Segunda, a expressão x mais y é positiva? Será que essa expressão, uma expressão matemática, ela é proposição? Deixa eu fazer de novo um comentário. Expressões matemáticas podem ser proposições, inclusive são. Proposições matemáticas do tipo, por exemplo, olha aqui, ó, 3 mais 5 é igual a 8. Isso é uma proposição, galera? Presta atenção na forma com que você verbaliza. Quando eu falei que proposições, olha, vamos lá no comecinho. Proposições são sentenças declarativas que têm um valor verdadeiro ou falso. Eu não falei que precisam ser frases da língua portuguesa, nada disso. Forma verbal. Presta atenção no jeito que você fala essa conta, o jeito que você verbaliza ela. Você está falando que 3 mais 5 é igual a 8. Você não declarou alguma coisa? Declarou. Você está declarando que 3 mais 5 é igual a 8. E isso aqui pode ser julgado como verdadeiro ou falso? Pode. Se a conta estiver certa, ela é verdadeira. Se a conta estiver errada, ela é falsa. Então, isso aqui é uma proposição. É de boa, pode ser, não tem problema. Cálculos matemáticos também podem ser proposições. Vou fazer uma segunda pergunta. 3 mais 5 é igual a 15. Isso aqui é proposição? Também é, porque proposições podem ser verdadeiras ou podem ser falsas. Então, isso aqui também pode ser e é proposição. Ok. Galera, x mais 5 é igual a 8. É proposição? Não é. Isso aqui é uma sentença aberta. Exato. Então, as sentenças abertas não podem ser classificadas como proposições ainda. Tomem cuidado. Essa sentença, se o elaborador da questão mexer um pouco nela, se o enunciado mexer com ela, ela pode se tornar uma proposição? Ela pode se tornar. Desde que ele declare o valor que está desconhecido. Se ele declarar um valor para esse x, ela passa a ser uma proposição. Mas se ele não declarar, ela não é. Ela é chamada de sentença aberta. Vamos simplificar a vida de vocês. Apareceu o cálculo matemático com todos os algarismos declarados, os números claramente definidos, ela é proposição. Se em algum momento desse cálculo matemático ele esconder em forma de letra, de símbolo, de qualquer outra coisa, e não declarar para você o valor daquele número, colocou letra e não falou quanto vale aquela letra, ela não é proposição. Ela pode se tornar? Pode, desde que ele declare o valor. Se ele não declarar, não é. Ela é chamada de sentença aberta. Essa expressão, da forma que ela está escrita, x mais y, ele não falou quanto vale x, e não falou quanto vale y. Portanto, ela não é proposição. Se ele pedisse para dar um nome para ela, ela seria uma sentença aberta. Está claro isso para todo mundo? Existem outras variáveis que podem acontecer sobre sentenças abertas. Uma delas foi o que a nossa amiga falou. As sentenças abertas, elas podem vir na forma de texto, de frase, sem ser cálculo, quando ele deixa o sujeito oculto ou indeterminado. A frase exige um substantivo próprio. Professor, substantivo próprio é um nome? É, para a gente que está de boa, é um nome. Por exemplo, ele está falando de uma cidade, mas não fala que cidade é. Está falando de uma pessoa, não fala que pessoa é. Então, ele fala, por exemplo, que uma cidade é muito quente. Ele fala a cidade, uma cidade, aquela cidade, mas não declara o substantivo próprio, não fala o nome. Então, essas frases que falam de substantivos próprios, nomes, cidades, estados, seja lá o que for, e não fala o nome daquilo, não é proposição, também é sentença aberta. De maneira simplificada. Ele é médico. Está falando de uma pessoa?
Falou quem é a pessoa? Também é sentença aberta. Uma cidade quente. Está falando de uma cidade, de um estado, de um país, de um bairro, seja lá o que for. Falou o nome do bairro, da estado? Não falou. Também é uma sentença aberta. Tudo bem? Ah, professor, você falar o nome do cara. João. João é médico. Aqui é proposição. Essa é a proposição. O professor falou de uma cidade. Cuiabá. Cuiabá é uma cidade muito fria. Também é proposição. Beleza? Então, exigiu o nome, não apareceu o nome, deixou indeterminado ou deixou oculto, também ganha o nome de sentença aberta. Belezinha? Facinho? Estão entendendo? Estão fingindo? Tá. Isso aqui... Como é que é? Ah, não terminei? É verdade, ó, me empolguei aqui, viu? A de baixo é proposição? Ficou de graça agora, né? A de baixo é proposição, né? 4 mais 3 igual a 7. Proposição, bem de boa. Olha lá. Pelé marcou 10 gols pela seleção brasileira. Proposição? Sim. Então, essa é proposição. Lembra do aventureiro, que eu falei, o cara que não estuda, que vai lá falar mal do raciocínio lógico depois. Fala, mas, raciocínio lógico não tem lógica. Pelé marcou 10 gols pela seleção brasileira. Marcou muito mais. Mas ele está perguntando apenas se é proposição. E tá certo. Essa daí você tem que marcar. Esta é proposição. O que é isto? Interrogação. Frases interrogativas não são proposições. Ele falou que existiam 3 proposições abaixo. Foram 3 que nós contamos? Foram só 2, né? A terceira e a quarta, não é verdade? Então, esse item está errado. Marca aí, errado. Fácil demais. Até eu que sou bobo aprendi. Então vai lá. Vamos gabaritar essa prova aí, tá? Pode errar mais não. Pode falar. Uma cidade. Voltei, ó. Muito bom. Tem que perguntar mesmo, é isso aí, ó. Ajuda a minha aula. Algumas cidades são quentes. Lembra que eu falei do existe? Nós vamos falar, tem uma aula aqui, está no material, para quem imprimiu tudo já deve ter aí no material. Quantificadores lógicos podem ser chamados de diagramas lógicos. Dentro dos quantificadores lógicos, existe os sinônimos ou as palavras que podem ser trocadas, por exemplo, pelo existe. Lembra que nós citamos o existe agora há pouco? Um dos sinônimos de existe é o algum. Então, assim como o existe coloca uma quantidade, o algum é a mesma coisa. Quer ver como fica similar? Se eu falar bem assim, ó, você disse alguma ou algumas cidades são quentes, não é? Eu poderia falar com o mesmo sentido, existem cidades quentes. A interpretação é a mesma, não é? É a mesma. Então, assim como o existe traz a ideia de proposição, o algum também traz a ideia de proposição. É similar. Tá? Tudo isso está na aula, para quem quiser ir adiantando, quem já estudou isso alguma vez, está mais acelerado, tudo isso está na aula de quantificadores lógicos. Beleza? Então seria proposição, tá bom? Não é uma indefinição. O existe não é uma indefinição. O que o existe é? Um quantificador existencial. Tá? Ele tem nome, mas ele não é indefinido. Ele existe. Tanto faz. Aqui pode ser plural, singular, não tem problema. Existe, existem. Também pode ser. Alguns está de boa. Tá bom? Bora lá? Isso aqui é muito específico, tá? Professor, vou fazer concurso. Quem está elaborando é IBFC. Quem está elaborando é o FMT. Quem está elaborando... Eles vão perguntar princípios fundamentais? Não vão. Quem vai perguntar princípio fundamental, professor? FCC, FGV, CESP,
Ah, vou fazer FUNCAB, vai cair? Não vai. Tá? Vou fazer Selecom, não vai. Tá? Princípios fundamentais é a galera aí que concurso mais nível NASA, né? Então, até CESP cobra muito pouco isso aqui, tá? Mas vamos falar? Tudo que a gente falou estão dentro dos princípios. Só que quando ele fala de princípio, ele quer que decore o nome. Nome do princípio. São 3 princípios que, inclusive, nós já discutimos, só não atribuímos os nomes. Primeiro princípio, da identidade. O que significa o princípio da identidade? Uma proposição verdadeira é sempre verdadeira, uma proposição falsa é sempre falsa. Ou seja, se eu declarei algo como verdadeiro no enunciado, eu não posso trocar. Ele vai ser verdadeiro. Para aquela questão, ele vai ser sempre verdadeiro. Inclusive, olha aqui, ó, se ele declarar uma frase verdadeira, e isso aqui que eu vou falar agora, é muito importante quando nós estivermos discutindo já a parte final do edital, que é a parte de argumento, tá? Vocês vão ter que gravar isso aqui que eu estou falando. Quando ele declara algo verdadeiro, por mais que esse verdadeiro que ele está atribuindo na questão, no nosso mundo real, no nosso cotidiano, se aquilo for um absurdo, não tem problema nenhum. O elaborador, ele é soberano para chamar qualquer coisa de verdadeiro, tá bom? Porque senão, de novo, eu fico viajando aonde eu não preciso. Podem acontecer questões de argumento lógico, onde ele fala bem assim, ó, todo pássaro é verde. E essa frase é verdadeira. Se ele falou que essa frase é verdadeira, para resolver aquela questão, você vai considerar. Não tem relação nenhuma com o nosso cotidiano. Sabe por quê? Porque essa lógica de proposições, ela é chamada lógica de estrutura. Nós estamos avaliando a estrutura da frase, a forma com que ela está organizada. Nós não estamos estudando o seu conteúdo. O conteúdo, quem vai estudar é a língua portuguesa, né? Interpretação de texto, coisas desse tipo. Nós estamos estudando a regra do jogo, a regra das proposições. Tá bom? Então, se ele falar que algo é verdadeiro, pode ser um absurdo o que ele está falando. Você tem que considerar verdadeiro. Tudo bem? Você não pode brigar com o elaborador nesse sentido. Qual é o segundo princípio, professor? Princípio da não contradição. Esse é o paradoxo, galera, que eu falei. O que é o princípio da não contradição? Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente. Tá? Então, ela não pode trazer, posso usar um outro termo aqui, ó. Ela não pode trazer ambiguidade. Tá? É raro acontecer questões interpretativas. Vou falar novamente de questões muito antigas, mas só para ter uma comparação na nossa aula. Há muito, muito tempo, a FGV colocou uma questãozinha na prova que eles chamaram de o paradoxo do barbeiro. E olha, se eu assistir uma aula de lógica e já li no enunciado que a frase que ele está dando é um paradoxo, eu já saberia que ela não é proposição, não é verdade? Porque os paradoxos caem aqui, ó, seriam ao mesmo tempo verdadeiro e falso. Mas só para explicar, o paradoxo do barbeiro era o seguinte. Em uma determinada cidade, só existia um barbeiro. Um barbeiro, essa historinha que eles contaram. E aí, lá na barbearia, estava escrito uma frase bem assim, ó. Este barbeiro só faz a barba dos homens que não fazem a própria barba. Este barbeiro só faz a barba dos homens que não fazem a sua própria barba. Só que chegando lá, o barbeiro era bem barbeadinho, ele não tinha barba nenhuma. Isso é um paradoxo, não é? Porque teria verdadeiro e falso ao mesmo tempo na frase. Porque ele fazia a barba dos homens lá da cidade, mas ele fazia a própria barba. Então tá paradoxal, verdadeiro, ambíguo. Verdadeiro e falso simultaneamente. Não vamos chegar nesse ponto, mas essas frases que trazem verdadeiro e falso simultaneamente não são proposições. Última. Princípio do terceiro excluído. Isso é bem facinho. Princípio do terceiro excluído significa o quê? Aqui, nem vou ler. Que não existe outra coisa além de verdadeiro e falso. Só tem verdadeiro e falso. Não tem outra coisa. Uma terceira hipótese está excluída. Não existe. Uma proposição só pode ter 2 valores. Isto é, só pode ser verdadeira ou falso. Não podendo ter outro valor. Honesto e mentiroso, correto e incorreto, tudo isso serve, tá bom? Beleza. Turma, vamos lá, vou discutir rapidamente, que eu acho que eu tenho quantas questões desse assunto que a gente já vai para o intervalo.
Só tem duas, né? É, porque não cai muito. Olha lá. Segundo os princípios da não contradição e do terceiro excluído, a uma proposição pode ser atribuído um e somente um valor lógico. Galera, quando eu falo assim, poder ser atribuído, o que é atribuir? Isso. Ó, a uma proposição pode ser atribuído um e somente um valor lógico. Na realidade, atribuição é possibilidade. Tá? Atribuir pode ser dois. Atribuir. Existem duas possibilidades de atribuição. Ou verdadeiro, ou ela não pode ter dois valores. Mas eu posso atribuir entre dois valores. Tá certo? Então, esse item está errado. Tá? Toda proposição lógica pode assumir. Agora não é atribuir. Agora é assumir. Toda proposição lógica pode assumir, no mínimo, dois valores. Não, assumir é só um. Tá certo? Assumir é só um. Tá errado também. Tá? Muito específica, mas vou fazer um afago em vocês aí, um carinho. Não cai muito em prova, é isso? Intervalinho? Pessoal, aí o gabarito, tá? Das questões que nós fizemos. Nós vamos tomar uma aguinha lá e a gente volta. Tá bom?